Resumo das notícias do dia 16 de outubro de 2012. Egito. O ministro de Assuntos Estrangeiros, Mohamed Kamel Amr, conversou hoje com o enviado visitante de paz para a Síria, Brahim Lakhdar, sobre a crise síria. Síria. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, Jihad Makdisi, disse hoje que o governo sírio está interessado em explorar um cessar-fogo no 19º mês do conflito, como proposto pelo enviado internacional Brahim Lakhdar. Guerra síria. Aviões de guerra desencadearam uma onda de ataques no norte da Síria hoje. Licitação para desalojar os combatentes, cuja apreensão de uma rodovia fundamental impediu de chegar reforços principais ao campo de batalha da cidade de Alepo. França, Síria. A França vai sediar uma reunião amanhã de grupos revolucionários sírios e diplomatas numa tentativa para reforçar o apoio à gestão das áreas retidas pelos grupos civis da oposição. Suíça. O Ministério Suíço das Relações Exteriores disse hoje que a Suíça bloqueou cerca de 800 milhões de euros em ativos ligados a antigos líderes autocráticos orientais desde a Primavera Árabe. Abbas, presidente palestino Mahmoud Abbas, disse nos Estados Unidos que ele pretende reiniciar as negociações de paz com Israel se a sua tentativa de ganhar sua oferta para ganhar o reconhecimento de não-membro das Nações Unidas para a Palestina tivesse êxito. Gaza, mísseis. Fontes de segurança israelenses disseram hoje que os militantes palestinos fizeram uma tentativa frustrada de atirar no avião de Israel que estava voando sobre a faixa de Gaza com uma superfície de mísseis. Irã denunciou hoje que as novas sanções da União Europeia como desumanas, prometendo que não vai forçar qualquer recuo no programa nuclear suspeito do país. Queridos, vamos seguir agora com o nosso próximo programa, Profeta do Islã. Rádio Cairo apresenta o programa Profeta do Islã. E que vai ao ar todas as quartas-feiras.
Deus qualificou seu profeta dizendo: e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Surat al-Anbiya, os profetas. Deus diz: chegou-vos um mensageiro de vossa raça que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos e é compassivo e misericordioso para os crentes. Surat Toba, o arrependimento. O profeta do Islã nos ensinou, assim como a toda a humanidade, a sermos compassivos para com as pessoas, animais, pássaros e insetos. Caros ouvintes, a compaixão do profeta Muhammad, que as bênçãos de Deus estejam com ele, era abrangente. Por isso, Deus deu duas qualidades a seu mensageiro: compassivo e misericordioso. A maioria destas qualidades foi repetida muitas vezes. No princípio de cada surata do Alcorão, com 114 suratas, começa com uma frase que inclui duas qualidades: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Além de dezenas, aliás, digo, centenas de partes no sagrado Alcorão. Com sua orientação, tradição e conduta, o profeta do Islã nos ensinou a sermos compassivos para com todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, língua e religião. Vale ressaltar que a compaixão deve ser para com os casais, filhos, pais, mães e vizinhos. Vamos citar alguns hadiths, dizeres do profeta, que comprovam isso. Um homem veio ter com o profeta Muhammad, que as bênçãos de Deus estejam com ele, dizendo: ó mensageiro de Deus, eu vi para ele jurar a fidelidade por hijra, imigração, mas deixei meus pais chorando. O profeta Muhammad, que as bênçãos de Deus estejam com ele, disse: volte para eles e os faça sorrir, tal como os fizeste chorar. Relatado por Ibn Hayyan. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, disse: tenham pena dos que estão na terra, pois vão ter compaixão dos que estão no céu. Segundo Aisha, esposa do profeta, narra: o mensageiro de Deus beijou seus netos, El-Hassan e El-Hussein. Nesse momento, estava um companheiro que teve inveja, dizendo ao profeta que ele tinha 10 filhos e nunca beijou a nenhum deles. O mensageiro de Deus olhou para ele e em seguida disse: que não é compassivo, não será compadecido. A misericórdia só é tirada a quem afligir alguém. Os hadiths a este respeito são muitos, comprovando que o profeta do Islã era misericórdia dotada para toda a humanidade em sua orientação, tradição e comportamento. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Profeta do Islã. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na ação Amel, na técnica do som Muhammad.
Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Vamos apresentar agora essa canção onde nós rezamos a madrugada. Ali Hagar. Desculpe, horário da 00h30, horário para apresentar nosso noticiário do dia 16 de outubro de 2012 da Rádio Cairo, a difusora da República Árabe do Egito. Egito. O ministro de Assuntos Estrangeiros, Mohamed Kamel Amr, conversou hoje com o enviado visitante de paz para a Síria, Lakhdar Brahimi, sobre a crise síria. As conversas abordaram os últimos desenvolvimentos na crise da Síria e os esforços para deter o derramamento de sangue exercidos pelos civis lá. Brahimi chegou ao Cairo ontem. Ele também se reunirá com o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, e vários altos funcionários egípcios durante a sua visita antes de ir para a Síria. Síria. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, Jihad Makdisi, disse hoje: o governo sírio está interessado em explorar um cessar-fogo no 19º mês do conflito, como proposto pelo enviado internacional Lakhdar Brahimi. Mas ele ressaltou que, para a suspensão da violência, os combatentes e os seus apoiantes precisariam ser envolvidos também. Makdisi disse: do lado sírio está interessado em explorar esta opção e estamos ansiosos para falar com o Sr. Brahimi para ver qual é a posição dos outros países influentes, os quais ele falou com eles no seu giro. Brahimi estava no Cairo hoje na última etapa do giro regional, que já o levou à Turquia e à Arábia Saudita e Irã. Ele propôs uma trégua para os 4 dias do Grande Bairam, Eid al-Adha, feriado muçulmano no final do mês, a fim de preparar o caminho para um processo político. Síria guerra. Aviões de guerra desencadearam uma onda de ataques no norte da Síria hoje. Uma licitação para desalojar os combatentes, cuja apreensão de uma rodovia fundamental impediu de chegar esforços principais ao campo da batalha na cidade de Alepo. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o pré-alvorecer, os ataques aéreos ao redor Marat el-Numan, foram os mais violentos, como os combatentes capturaram a cidade estratégica da província de Idlib na semana passada. O observatório disse também, adicionando, que o bombardeio do exército de Kafr Nabal matou 2 crianças, com idades entre 6 e 10, acrescentando que eles estavam entre pelo menos 70 pessoas que morreram em derramamento de sangue em todo o país. Mais 5 crianças com menos de 6 de idade morreram junto com 2 adultos, num bombardeio de casas na vila Mayadin, na província oriental de Deir ez-Zor. França-Síria. França vai sediar uma reunião amanhã de grupos revolucionários sírios e diplomatas numa tentativa para reforçar o apoio à gestão das áreas retidas
pelos grupos civis da oposição. Porta-voz adjunto do Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros afirmou que representantes de 5 conselhos civis revolucionários vão participar na reunião, juntamente com o ministro das Relações Exteriores Laurent Fabius. Diplomatas de cerca de 20 países são esperados para participar também, mas os detalhes dos países representados não foram divulgados. A França diz que quer apoiar esses grupos civis encarregados das áreas libertadas do controle do regime do presidente Bashar al-Assad da Síria, principalmente no norte do país. Suíça. O Ministério Suíço das Relações Exteriores disse hoje que a Suíça bloqueou cerca de 800 milhões de euros em ativos ligados a antigos líderes autocráticos orientais desde a Primavera Árabe. O chefe do Departamento de Direito Internacional do Ministério das Relações Exteriores diz que o governo suíço manteve recursos vinculados ao deposto ditador da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, desde que ele deixou o país em janeiro de 2011, e aqueles do deposto presidente egípcio Hosni Mubarak depois da sua saída do poder do mesmo ano. Suíça estava atualmente trabalhando com os novos governos na Tunísia e Egito para encontrar uma maneira de devolver os fundos para o povo do Egito e da Tunísia, seguindo as resoluções separadas das Nações Unidas do Conselho de Segurança. A Suíça também bloqueou 100 milhões de francos suíços da Líbia e outros 100 milhões da Síria. Abbas Obama. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse nos Estados Unidos que ele pretende reiniciar as negociações de paz com Israel, se a sua tentativa de ganhar sua oferta de ganhar reconhecimento de não membro nas Nações Unidas para a Palestina tivesse êxito. A agência de notícias palestina, Wafa, citou o conselheiro político de Abbas, Nimr Hamed, dizendo: presidente Abbas enviou uma carta ao presidente americano Barack Obama hoje, em que ele afirma o compromisso do lado palestino para a opção de 2 estados. Hamed disse: presidente Abbas disse na sua carta que a sua ação se destina a confirmar o direito do povo palestino em sua terra, que é um território ocupado e não um território disputado. Os palestinos atualmente detêm o status de observador nas Nações Unidas e uma oferta de alto perfil no setembro passado para obter o status de membro pleno parou, antes de ser submetida à votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Gaza, mísseis. Fontes de segurança israelenses disseram hoje que os militantes palestinos fizeram uma tentativa frustrada de atirar num avião de Israel que estava voando sobre a faixa de Gaza com uma superfície de mísseis. Eles disseram que no incidente da última semana, os militantes dispararam o míssil Strela, fabricação soviética, contra um avião israelense, mas perdeu, sem especificar o que tinha sido alvejado. As fontes disseram que os militares têm conhecimento há algum tempo que os militantes de Gaza tinham essas armas em seu arsenal, mas que essa foi a primeira demissão de uma estrela do território costeiro confirmada. O incidente ocorreu quando aviões israelenses estavam em ação durante um pico de violência transfronteiriça com militantes disparando foguetes e morteiros. Irã. Irã denunciou hoje que as novas sanções da União Europeia como desumanas
prometendo que não vão forçar qualquer recuo no programa nuclear suspeito do país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse aos repórteres que as novas medidas da União Europeia não trarão qualquer reversão do Irã em sua capacidade de enriquecer urânio para produzir combustível nuclear. Ele disse que a ação da União Europeia só ajuda a reforçar a determinação do Irã. A União Europeia proibiu a importação de ontem de gás natural iraniano e impôs outras restrições em transações comerciais e financeiras. Além disso, o Irã fechou hoje uma decisão da Eutelsat da França e Arqiva de Britaille reparar os canais de radiodifusão de canais da TV iraniano como sem justificativa legal. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso noticiário do dia 16 de outubro de 2012 da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Apresentamos agora nosso comentário político, preparado por Ebtessam Abdelmegid e traduzido e apresentado por Nadia Ailem. A fim de promover as forças políticas e se preparar para as eleições parlamentares que ocorrerão no Egito dentro dos próximos meses, a arena política egípcia tem recentemente testemunhado a criação de partidos políticos e a formação de estruturas políticas e alianças que todos concordaram num alvo só, que é defender o Estado civil. Reestruturação da arena política egípcia começou com a criação do Dustur, que significa a Constituição. De acordo com seus fundadores, este partido será o quadro do patriotismo egípcio que adere à democracia e modernização, e o qual está ciente da causa social sem a qual a sociedade egípcia não pode permanecer unida. O Partido Popular atual também foi formado e tem entre seus membros os defensores de tendências progressistas na política egípcia, como os neonasseristas, comunistas e outros. A Aliança da Nação Egípcia também foi formada. Entre ela um número de partidos, o maior deles é o novo WAFD, Partido dos Egípcios Livres, além do número de figuras eminentes. Por outro lado, o Partido da Liberdade e Justiça, que é o braço político da Irmandade Muçulmana, está se preparando para a realização da sua primeira conferência, a fim de manter a nova situação, segundo a qual o partido se tornaria abertamente estabelecido, depois de ser um partido proibido durante o antigo regime. Assim, o Partido da Liberdade e Justiça seria capaz de discutir as questões políticas e econômicas e tomar decisões e anunciá-las publicamente. A Constituição é um documento político, regularizando a relação entre os diferentes estabelecimentos do Estado, de um lado, e os cidadãos do outro lado. A Constituição e a lei devem fornecer os meios para alcançar a igualdade entre os cidadãos diferentes. Assim, a arena política no Egito está sugerindo e crescendo com vários problemas, em cima do qual as discussões relacionadas à elaboração da Constituição atualmente em curso.
Argumentos estão ocorrendo com relação à elaboração da Constituição e também uma sentença judicial que todos os egípcios estão esperando sobre a constitucionalidade da comissão instaladora da Constituição. Enquanto isso, o povo egípcio, a seu direito de ter uma Constituição que garante a proteção dos direitos e liberdades e uma igualdade e falta de discriminação dos cidadãos, independentemente da sua religião, cor, sexo ou etnia. De fato, uma igualdade de tratamento a todos os egípcios é uma questão básica a fim de manter a nação egípcia e proteger a sua coesão e a sua segurança a segurança dos seus territórios. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso comentário político do dia 16 de outubro de 2012 da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Estivemos com vocês na locução Nádia e na técnica do som Radwan. Agora vamos ouvir o grande cantor Said Mekawi, A Terra Fala Árabe. بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. ما تطولش معاك الأرض بتتكلم عربي عربي ومن حطين رد على قدس فلسطين. من حطين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين. الأرض بتتكلم عربي. بتتكلم عربي ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق. بودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق. لاجل الجدر يشم الضوء. الأرض بتتكلم عربي. بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي.
الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كالسيل المفتاح الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كالسيل المفتاح فاضحك يا عبد الفتاح الأرض 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 بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض 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 بتتكلم عربي الأرض 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 بتتكلم عربي الأرض 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 بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض 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 بتتكلم عربي الأرض الأرض Radio Cairo apresenta o programa Panorama Cultural elaborado por Sofia Ismail e que vai ao ar toda a segunda-feira. Boa noite, queridos ouvintes. O câmbio de luz é o nome dado à viagem do líder árabe Amr ibn al-As para a conquista do Egito em 642 a.C., iniciada de El Arish no Sinai e registrada pelo artista do Sinai Mustafa Bakir em 50 pinturas a óleo, que foram exibidas no Museu Egípcio Nacional de Antiguidades de Arish para ser vistas por visitantes da capital do Sinai Norte. O artista Mustafa Bakir disse que o caminho de Amr ibn al-As é das mais famosas e importantes zonas arqueológicas, históricas e religiosas no Sinai Norte. Ele comandou seus soldados de Sham em direção à conquista do Egito. E chegou-lhe um mensageiro com uma carta do comandante dos crentes, Omar ibn Khattab, que lhe ordenou dizendo: se você entrar na fronteira do Egito, deposite a confiança em Deus, e caso contrário, volte de novo. Quando Amr ibn al-As estava nos arredores da cidade de Larish, ele disse que a palavra famosa Masa'id, tarde de festa, que foi alterada à atual zona de Masa'id. Desta forma, El Arish foi a primeira cidade egípcia na qual o Islã entrou. A área de Masa'id está próxima à margem do mar Mediterrâneo, onde os soldados do Islã repousaram. Devido à sede, eles cavaram a areia com suas unhas, brotando a água, que é chamada no Sinai por Tamai. O caminho ainda é florescente ao longo do ano. As pinturas simbolizam moradores do Sinai, enquanto ajudavam o líder árabe Amr ibn al-As, abastecendo-lhe água, alimentos, armas, homens e animais, para que eles se livrassem da colonização romana nessa época. A cidade de Larish foi, de fato, liberada. E depois disso, a cidadela romana de Farma, em direção ao Egito, onde era o objetivo principal da expedição. Amr ibn al-As mudou a rota no Sinai pelo caminho sagrado que, vestidado por várias pessoas. Além disso, o Elazar mandou uma carta de agradecimento ao artista Mustafa Bakir. Simbolizando a ideia de civilizações, o grupo rítmico alemão de Munique apresentou na semana passada um programa intitulado Entre o Oriente e o Ocidente, nas casas da ópera do Cairo e de Alexandria, incluindo também o programa de livros
orientais e ocidentais de Omar Khayrat e Ateia Sharara. E assim, queridos, chegamos ao final do nosso programa Panorama Cultural. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Radwan. Para os ouvintes, bem. Vamos ouvir a canção linda de Magda Al-Rumi, Palavras. ليست كالكلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات يحملني معه يحملني في مسافة
يسرعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحلى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات يحملني معه يحملني لمساء الورد الشرفات لمساء الورد الشرفات Radio Cairo presenta Egito na internet. Boa noite, queridos ouvintes. Vamos apresentar nosso programa Egito na internet. Começamos com 2.800 megawatts a serem adicionados à rede elétrica nacional no próximo verão. O ministro da Eletricidade, Mahmoud Balba, disse na quinta-feira que o governo está trabalhando a fim de adicionar 2.800 megawatts para a rede nacional de energia antes do próximo verão. O movimento visa colocar um fim aos cortes de energia que vimos durante o verão atual, diz o ministro, durante uma reunião do Conselho Supremo da Energia, que foi presidida pelo primeiro-ministro Hisham Andil com a participação de 11 ministros. Balba acrescentou que todos os documentos referentes ao estabelecimento de uma planta nuclear egípcia estão prontos para a oferta internacional, mas as autoridades executivas estão à espera para a emissão de um decreto político a este respeito. Nosso segundo item sobre Egito e Sudão assinam um programa executivo para proteção ambiental. O ministro de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, Mustafa Hussein Kamel, e o ministro sudanês do Meio Ambiente, Hassan Abdel Kadir Hilal, coassinaram o 4º Programa Executivo para proteger o meio ambiente para os anos 2013 até 2015. A assinatura do programa foi recomendada pelos dois ministros durante seu encontro no Cairo, na semana passada, e ativaram um memorando de entendimento firmado pelo Egito e o Sudão sobre a cooperação ambiental. Em declarações nesta quinta-feira, Kamal disse que o programa tem como objetivo a troca de experiência e a realização de projetos conjuntos dos dois países neste domínio importante. Terminamos com essa notícia: investimentos adicionais indianos no valor de $200 milhões em Port Said. O ministro de Investimento, Osama Saleh, diz que a empresa de produtos químicos Sanmar, na Índia, está planejando colocar investimentos adicionais no valor de $200 milhões para expandir seus projetos em Port Said. Depois de uma reunião com uma delegação da empresa, o ministro diz que a empresa tem, eventualmente, começado a trabalhar para construir uma nova planta na zona industrial a fim de elevar sua capacidade produtiva do PVC de modo a atender a demanda local e exportar o excedente. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa edição do nosso programa Egito na Internet. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Radwan.
Radio Cairo presenta Canções da Semana. Um programa redigido por Marianne Samir. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Canções da Semana. Amigos ouvintes, estamos ouvindo a voz doce da cantora Asmahen. Estes dias comemoramos o aniversário centenário do falecimento da cantora Asmahen, ou A Esperança do Mar. Asmahen se pertence à família de Atrash de Síria. Era a irmã de Farid el-Atrash, grande cantor também. A cantora Asmahen participou com seu irmão Farid el-Atrash no único filme que está intitulado A Vitória dos Jovens, o Intisar Shabab, que teve grande êxito naquele tempo, do grande diretor Ahmed Badrakhin. Vamos ouvir agora a cantora Asmahen, que estamos dedicando esta edição para seu aniversário centenário. من
أيام تفوت من غير ما تتهنى دي ليلة الأنس تبيننا نسمها من هوى الجنة نغم في الجو دورنا معها الطير بكى وغنى امرح واطرب ابعت قلبك بحو يطير في الدنيا دي القالوا زمير امرح واطرب افرح واشرب ابعت قلبك يسبح ويطير في الدنيا دي قالوا سمير تهنى بقربه وتسعد وتهني شباب القلب معاه دي بإنا أرض من الجنة تسعدنا ليك يا بينا نغم في الجو دورنا سمعها الطير بكى وغنى Estábamos disfrutando a voz doce da cantora falecida Asmahan na sua canção que estava intitulada As Noites de Amizade. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Canções da Semana, que está dedicada à cantora Asmahan. Estiveram com você no som Amel, na supervisão Muhammad, na técnica de som Hussein. Este é o Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, muito boa noite. نغم في الجو دورنا سمعها الطير بكى وغنى Rádio Cairo apresenta 5 minutos para o Egito. Um programa preparado por Ahmed Eddisuki e Safia Smail. Boa noite, queridos. Hoje está com vocês a Nádia. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal 5 minutos para o Egito, no qual destacamos as realizações egípcias mais importantes em todos os campos. Queridos, a província de Luxor, no Alto do Egito, realizou as atividades da Conferência Sebas no primeiro milênio, com a participação de 200 egiptólogos dos Estados Unidos. Essa conferência foi organizada pela Missão Arqueológica Egípcia Americana, que opera no projeto de preservação da Zona Sul de Antiguidades de El Assassif. Oeste de Luxor é presidida pela arqueológica de origem russa
Elina Viskokova. Os conferencistas discutiram vários projetos e propostas sobre a mobília funerária descoberta nessas áreas e a característica geral do projeto para a preservação dessas tumbas. A conferência também debateu as obras de escavação, restauração e preservação das tumbas e antiguidades da zona sul de El Assassif, uma das áreas mais ricas em antiguidades no oeste de Luxor. A zona inclui várias tumbas mais importantes na região, como Mentuhotep, o fundador do Estado moderno, que criou Luxor como a capital do Egito. As tumbas faraônicas de El Assassif, datando da era atrasada, são consideradas das mais altas, já que uma tumba tem 200 metros de comprimento. Essa tumba da história do Egito Antigo foi artisticamente denominada como a Era de Renascença. Os antigos egípcios denominaram a zona de El Assassif por Nagesser, isto é, terra sagrada. A conferência do primeiro milênio a.C. em Luxor é uma mensagem ao mundo de que o Egito sempre abre suas mãos aos seus hóspedes, turistas do mundo ao longo do ano. O Porto Internacional de Portraleb ganhou o prêmio do melhor porto especializado no Egito para o ano 2012, pelo 6º ano consecutivo. A premiação ocorreu numa grande cerimônia realizada pelo setor de transporte marítimo, por ocasião do Dia Mundial da Marinha, por cumprir vários padrões de segurança e proteção civil e ambiental, e por obter o certificado OSI de 209. O Porto Internacional de Portraleb está localizado no sul do Mar Vermelho, entre as cidades do Mar Vermelho. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa 5 Minutos para o Egito. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Radwan. Eu vou apresentar uma canção que eu adoro pessoalmente. Eu acho que a Elisa tem uma voz linda, maravilhosa, e ela escolhe suas canções perfeitamente com distinção realmente. Essa canção, Ai Shelek, eu vivo para você. عايشة لك أحلى سنين في العمر يا طيب
as notícias do dia 16 de outubro de 2012, da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Começamos com o Egito. O ministro de Assuntos Estrangeiros, Mohammed Kamel Amr, conversou hoje com o enviado visitante de paz para a Síria, Brahim Al-Akhdar, sobre a crise síria. As conversas abordaram os últimos desenvolvimentos na crise da Síria e os esforços para deter o derramamento de sangue exercido pelos civis lá. Síria. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, Jihad Makdisi, disse hoje que o governo sírio está interessado em explorar um cessar-fogo no 19º mês do conflito, como proposto pelo enviado internacional Brahimi. Síria, guerra. Aviões de guerra desencadearam uma onda de ataques no norte da Síria hoje, uma licitação para desalojar os combatentes, cuja apreensão de uma rodovia fundamental impediu de chegar os reforços principais ao campo de batalha da cidade de Alepo. França. França vai sediar uma reunião amanhã de grupos revolucionários sírios e diplomatas numa tentativa para reforçar o apoio à gestão das áreas já retidas pelos grupos civis de oposição. Suíça. O Ministério Suíço das Relações Exteriores disse hoje que a Suíça bloqueou cerca de 800 milhões de euros em ativos ligados aos antigos líderes autocráticos orientais desde a Primavera Árabe. O chefe do Departamento de Direito Internacional do Ministério das Relações Exteriores disse que o governo suíço manteve recursos vinculados ao deposto ditador da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, desde que ele deixou o país em janeiro de 2011, e aqueles do deposto presidente egípcio Hosni Mubarak depois da sua saída do poder do mesmo ano. Obama Abbas. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse nos Estados Unidos que ele pretende reiniciar as negociações de paz com Israel se a sua tentativa de ganhar reconhecimento de não membro das Nações Unidas para a Palestina tivesse êxito. Gaza. Fontes de segurança israelenses disseram hoje que os militantes palestinos fizeram uma tentativa frustrada de atirar no avião de Israel que estava voando sobre a faixa de Gaza, com uma superfície de mísseis. Irã denunciou hoje que as novas sanções da União Europeia como desumanas, prometendo que não vão forçar qualquer recuo no programa nuclear suspeito do país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse aos repórteres que as novas medidas da União Europeia não trarão qualquer reversão do Irã na sua capacidade de enriquecer urânio, que a ação da União Europeia só ajuda a reforçar a determinação do Irã. Vamos rever juntos, queridos, a nossa programação de amanhã. Amanhã vai ser quarta-feira, dia 17 de outubro. Começamos, como sempre, à meia-noite e 15, meia-noite e 17, música oriental, meia-noite e 19, resumo das notícias, meia-noite e 20, nova era, meia-noite e 25, canção religiosa, meia-noite e 30, noticiário, meia-noite e 40, em foco, meia-noite e 45, canção árabe, meia-noite e 50, rumo ao futuro. 1h, volta musical, 1h05, conversando com os ouvintes, 1h15, 5 minutos para o Egito, seguido por canção árabe, 1h25, resumo das notícias, e de 1h27 até 1h30, a apresentação da programação de amanhã, encerramento da emissão. E assim, queridos, deixo vocês com a benção de Deus, sempre. Aguarda a gente amanhã no mesmo horário. Espero que a minha programação hoje vocês tenham gostado dela. Recebe meu grande abraço para todos. Se eu não vejo vocês mais, feliz Bairam para todos. E até a semana que vem. Tchau, queridos.
uma canção que eu acho bonita. Munir, Mohamed Munir, ela me falou que eu te quero. Tchau, queridos. ما بحمل الضمي على مهلك علي ده نحيت ابوي وامي لما القيامة تقوم معنا عالجنينة المسجد الحيطان شجر المصطلح ضلل على عيدان معنا عالجنينة المسجد الحيطان شجر المصطلح ضلل على عيدان خمس نعم